como nós podemos transformar radicalmente nossas vidas apenas no falar. A física quântica, a física aplicada, ela reconhece que a matéria é estruturada pela palavra do observador. A psicologia, a psiquiatria, o coaching, todas essas ciências comprovam que palavras têm poder. E eu estou falando para você que está me ouvindo. Não brinque, não pense que o que eu estou falando é brincadeira, é autoajuda, é verdadeiro, é científico, é real e é comprovado. O que você tem feito com as suas palavras? Porque palavra de fato tem poder de vida, palavra tem poder de morte. A vida que eu levo, a vida que você leva, é diretamente proporcional à qualidade das suas palavras. A sua vida financeira é igual ao que você fala. A sua vida conjugal é igual ao que você fala. A relação com os seus filhos, o seu lar é igual ao que você fala. Você está dizendo para eu fazer silêncio, para eu me calar? Não. Eu estou dizendo para você abrir a boca, mas abrir a boca com palavras sábias, palavras que construam, palavras que resgatem, palavras que fazem acontecer o melhor da vida. Fique atento às suas palavras, fique atento àquilo que você permite sair da sua boca. Perceba, quando você vigia os seus pensamentos, você vai perceber que alguns pensamentos eles vêm de uma maneira negativa, eles vêm falando que você não pode, que você não consegue, que você não é capaz. Às vezes pensamentos de raiva, pensamentos invejosos, pensamentos de ódio, pensamentos negativos que acabam atraindo coisas ruins para você. Só que muito pior do que os pensamentos são exatamente o momento em que o pensamento ele vira uma palavra. Então é importante você começar a vigiar os seus pensamentos e ficar de olho em suas palavras, porque a palavra tem poder. O cérebro ele não entende a palavra não, e tem muita gente que está acostumada a falar do que não quer. Eu não quero ficar sem dinheiro, eu não quero que meus negócios deem errado, eu não quero perder meu casamento, eu não quero ficar sem saúde, eu não quero ficar doente, só fala do que não quer. E quanto mais você fala do que você não quer, é mais disso que você atrai em sua vida. Então é importante você parar de falar do que você não quer e começar a falar do que você quer. Exatamente. Por exemplo, se eu falasse para você, não pense numa maçã vermelha, era só perguntar, é com cabinho ou sem cabinho? Não importa, porque quanto mais você falar do que você não quer, é mais disso que o cérebro pensa. Primeiro ele vai pensar naquela imagem do que você diz que não quer. Depois ele vai tentar fazer o contraponto. Então a grande sacada é a seguinte: primeiro, vigie os pensamentos. Nem sempre nós temos controle sobre os nossos pensamentos, mas nós temos controle sobre o que nós permitimos sair de nossa boca. Eu convido você então a vigiar suas palavras, vigiar aquilo que dos pensamentos se transforma em verbo, aquilo que você verbaliza, e começar a manter a guarda da sua própria palavra. Quem fala em dificuldade, vive em dificuldade. Quem fala em problema, vive em problema. Quem fala em traição, vive em traição. Quem fala em coisas ruins, vive imerso em coisas ruins, atraindo coisas ruins e criando coisas ruins. As suas palavras têm condição de mudar a sua realidade atual. A pergunta é, você está disposto a isso? Você tem coragem para isso? Você tem otimismo para isso? Você tem perseverança para isso? Para usar suas palavras e mudar a sua condição atual? Olha para quem está mal no seu casamento. Olha o que a mulher fala do marido. Olha o que a mulher fala de homem. Olha o que a mulher fala de relacionamento. Olha, e você vai ver que o que ela fala é igual ao que ela vive. As pessoas, em vez de usar suas palavras para construir, estão usando palavras para destruir. Quantos pais estão destruindo os seus filhos? Você é burro, menino. Você não faz nada que preste, menino. Amaldiçoando seus filhos, amaldiçoando seu esposo, sua esposa, seus funcionários, sua empresa. E não entende que cada palavra maldita, dita de forma errada, cada palavra que traz dor, que traz coisas ruins, que traz ódio, que traz fofoca, que traz tristeza, que traz acusação, são palavras que destroem não só a quem, mas a si. E essas pessoas continuam falando e falando e falando. Se você quer ter felicidade, quer ter paz, quer ter abundância, controla o que você fala. A Bíblia, em várias passagens, ela retrata isso. Na verdade, toda a extensão da Bíblia, judaica e cristã, ela fala disso. A palavra branda quebra ossos, como diz na Bíblia. Imagina a palavra dura. A palavra dura suscita ira. A palavra dura machuca, maltrata. E eu quero voltar e te perguntar: o
que você tem dito para os teus filhos? O que você tem dito para o teu cônjuge, para os teus funcionários? O que você tem dito para você? Porque as tuas palavras estão criando a realidade que te rodeia. Quais são as palavras mais torpes, mais duras que você tem dito para você mesmo? Não sou capaz, isso não vai dar certo, essas coisas ruins só acontecem comigo, sabia que ia acabar assim, homens não prestam, mulheres não prestam, casamento é só infelicidade, filhos são dor de cabeça. Essas palavras estão destruindo a tua vida. É difícil ganhar dinheiro, tudo é difícil na vida, eu não posso mais, eu não consigo. Amigo, acredite, essas palavras que você está dizendo estão destruindo a tua vida. Palavras criam a nossa realidade. Você tem que cessar a torrente do mal que sai da tua boca. Teus filhos não merecem essas maldições, teus netos, você não merece. E você pode mudar tudo isso. Você pode mudar, mudando as tuas palavras, mudando a tua boca. Confia, eu lhe garanto. No momento em que você não mais falar essas palavras, pelo contrário, falar o oposto a elas, sua vida começa imediatamente a mudar. Eu chamo isso de encerrar, parar a torrente do mal. Isso não é autoajuda, isso não é brincadeira, é a sua vida. E você pode brincar com tudo, mas não pode brincar com a tua vida nem com a tua realidade. Pois as pessoas estão observando não apenas o nosso comportamento, mas também aquilo que sai da nossa boca. O próprio Jesus disse que se você quiser conhecer alguém, preste atenção nas palavras dela, porque a boca fala do que o coração está cheio. Por exemplo, uma pessoa que vive falando mal dos outros, fala muita besteira, palavras indecentes, mostra o quanto o coração dela está afastado de Deus. E na Bíblia existe um capítulo inteiro nos exortando a tomarmos cuidado com a língua, pois se ela não for usada para o bem, pode destruir a vida de muitas pessoas. Veja o que está escrito: a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Viu como as palavras são perigosas? Então faça diferente. Procure falar muito de Deus, pouco de você e nada dos outros. Se você é uma pessoa que não consegue controlar sua raiva, ansiedade e vive sem paciência, busque falar menos. Fale só o que for necessário e o que for edificar os outros. Quando estiver em um momento difícil, não reclame, pois isso só irá atrapalhar. Em vez disso, confesse palavras vitoriosas, baseadas na palavra de Deus, e o seu coração estará protegido do mal. Quando você estiver reunido com seus amigos e familiares, fique atento para não fazer fofoca, falar mal ou espalhar mentiras sobre alguém, pois isso é pecado. E se você ouvir os outros fazerem isso, tenha coragem de dizer: pessoal, vamos mudar de assunto? Essa pessoa que vocês estão falando não está aqui presente para se defender, então é melhor ficarmos quietos. E se eles acharem ruim, não se importe, porque no seu coração você saberá que tomou a decisão certa. E é melhor agradar a Deus do que aos homens. Quem fala em dificuldade, vive em dificuldade. Quem fala em problema, vive em problema. Quem fala em traição, vive em traição. Quem fala em coisas ruins, vive imerso em coisas ruins, atraindo coisas ruins e criando coisas ruins. Para de falar mal do teu marido para as tuas vizinhas. Para de falar mal da tua esposa para os teus amigos. Isso traz maldição sobre a tua vida. Então a gente vê que a sutileza das palavras nos pegam despercebidos, e quando nós vemos, nós estamos machucando, acusando, recriminando, amaldiçoando quem nós mais amamos. E esse é o pior de tudo. As palavras que saem das nossas bocas, normalmente, nós amaldiçoamos as pessoas que nós mais amamos. Palavras são como setas que, após serem lançadas, não voltam vazias. Honre as tuas palavras, o poder que Deus te deu nas palavras, e construa um mundo maravilhoso para você e para os seus.